Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição número 2, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Esta é a segunda lição de uma série de lições que serão estudadas neste quarto trimestre de 2023, que tem como assunto principal até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na semana passada estudamos a primeira lição, a lição que tratou sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Hoje entraremos em uma série de lições que falarão sobre missões transculturais. A lição de número 2, que é a que estamos estudando agora, falará sobre a sua origem na natureza de Deus. Na semana que vem falaremos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. E na quarta lição estudaremos sobre missões transculturais no Novo Testamento. Notamos que o nosso comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele fez questão de destacar o compromisso que temos de pregar a todas as nações, a todos os povos. E aí temos estas primeiras lições já tratando sobre missões transculturais, uma responsabilidade que a igreja precisa assumir e então investir para que o evangelho chegue nas partes mais longínquas dessa terra, nas pessoas que nunca ouviram falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo e não têm acesso a esta mensagem de salvação. É nosso compromisso pregar o evangelho a toda a criatura. Portanto, desde já, eu quero agradecer a você, meu caro professor e aluno que está nos assistindo neste momento, e a você que tem compartilhado as nossas aulas. Eu agradeço a você por isso e peço que continue espalhando este ensino, esta aula, este vídeo para quem você conhece que tem compromisso com a Escola Bíblica Dominical. Dando prosseguimento, eu quero fazer uma breve oração, pedindo a Deus que nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos ao Senhor. Pai querido, no nome de Jesus te agradecemos por este momento tão particular, Senhor, que temos de parar diante da Tua Palavra, diante da revista que está em nossas mãos e meditar nos Teus santos ensinos. Nesta oportunidade, iniciaremos uma série de 3 aulas que tratarão sobre missões transculturais. Que o Teu Espírito possa nos inspirar naquilo que iremos falar e Teus filhos possam receber a Palavra de Deus de bom grado, guardar no coração e, acima de tudo, cumpri-la, praticá-la, colocar, Senhor, realmente em prática tudo aquilo que nós temos falado durante as nossas aulas. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. Depois desta palavra inicial, depois da oração, nós vamos então para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do Gênesis, no livro do princípio, no livro de Gênesis, como alguns chamam também. É o livro que tem o princípio de todas as coisas. No capítulo 17, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Repetindo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Palavras do Senhor Deus a Abraão, quando ainda se chamava Abrão, e nesta ocasião aí, foi quando o nome de Abrão foi mudado para Abraão. Pai da altura, ou pai elevado, ou pai sublime, passou a ser pai de multidão de nações. É o que veremos na leitura do texto bíblico em classe. Continuando, vamos então à nossa verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Repetindo, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Continuando, vamos então para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 a 3, capítulo 17, versículo 1 a 8. Vamos, pois, a esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra
que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1, vamos à leitura. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Amém. Vamos agora aos objetivos da lição. Primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Terceiro e último objetivo, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Alerto aos professores: persigam estes objetivos. Não deixe a sua aula ir para assuntos triviais, assuntos que não tenham nenhuma relação com o ensino da lição, assuntos que não somam, que não enriquecem e que conduzem a classe ao desvio dos objetivos. Portanto, fixe-se nos objetivos e procure alcançá-los. Amém? Vamos, portanto, à nossa introdução. Eu recomendo a você, caro professor e aluno, que tenha nas suas mãos aí uma canetinha, a revista da Escola Dominical e um exemplar, pelo menos, da Bíblia Sagrada para você acompanhar a lição, pausar quando for necessário esse vídeo, ler os versículos e assim ir anotando aquilo que considerar mais importante para destacar durante a sua aula. Vamos lá? A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Assim inicia a nossa introdução, trazendo de volta a ideia da transculturalidade, ou seja, a ideia da missão transcultural, que já foi ventilada na lição anterior. Aprendemos até o que significa essa palavra trans, é ir além de, ou seja, é atravessar uma fronteira, é transpor barreiras. Continuando, isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Este processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Deus escolheu a Abraão e, assim, a partir de Abraão, formou uma nação chamada Israel. E esta nação, então, foi representante de Deus durante o tempo do Antigo Testamento, mas perdeu o rumo completamente, se misturou com o pecado, com a idolatria. Então, Deus chamou um povo que agora é formado de judeus e gentios. Esse povo se chama a igreja, somos nós. Nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos os embaixadores de Deus. E precisamos, então, disseminar a mensagem de Deus,
a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação a todos os povos, como o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Terminando aqui esta introdução, temos o seguinte: assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Veremos que missões têm a sua origem em Deus. Por isso o título dessa lição é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Ele é a nossa referência principal, principalmente em se tratando de missões transculturais, é o que veremos nesta lição. Vamos ao primeiro tópico da lição, a natureza missionária de Deus. Primeiro item do primeiro tópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Isso é o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que é o texto que está na leitura diária de segunda-feira. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. E aí eu trouxe para você algo interessante, meus amados irmãos. Ao analisar a chamada de Abrão, nós encontramos 7 grandes promessas de Deus feitas a Abrão quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. E 4 dessas promessas dizem respeito a Abraão e seus descendentes. Mas 3 dessas promessas dizem respeito aos outros povos, às nações, ao mundo. Veja que interessante. Temos assim a promessa de que ele seria uma grande nação. A promessa de que ele seria abençoado por Deus. Temos também a promessa que o seu nome seria engrandecido. E a 4ª, temos a promessa de que ele seria uma bênção. Essas 4 primeiras promessas dizem respeito a Abraão e a sua família e aos seus descendentes. Agora, olha o que diz a 5ª, 6ª e 7ª promessa. Abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoar o povo de Deus, recebe bênção de Deus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem amaldiçoar o povo de Deus, recebe maldição. E por último, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a bênção de Deus, partindo de Abraão e abençoando todos os povos. Isso foi algo que nós analisamos e trouxemos para você, meu amado irmão, na leitura diária de segunda-feira. Se você desejar, nós temos um canal especialmente destinado a isso, a deixar para você um comentário da leitura diária. Eu e mais 11 irmãos e irmãs trabalhamos nesse canal, sempre trazendo um comentário de no máximo 5 minutos para aqueles que querem acompanhar a lição durante a semana e se preparar para, no domingo, discutir e participar da escola dominical, ajudando o seu professor ou, quem sabe, aproveitando como professor aquilo que nós deixamos para você neste canal. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você pode ir lá e acessar. Continuando então, vamos prosseguir com a leitura. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Segundo item do primeiro tópico, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano, excelso, que se relaciona com um ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão, e eu coloquei aí entre parênteses o que significa pai elevado, pai ilustre, pai enaltecido,
mudou para Abraão, pai de multidão de nações. E, na verdade, amados irmãos, é isso que Abraão se constituiu de fato, em pai de multidão de nações. E aí continua o texto, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Ou seja, ia se estender para outros povos e nação. A bênção do Senhor partiria de Abraão, mas alcançaria todas as famílias da terra. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por sua graça, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Continuando, por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. O nosso modelo missionário, terceiro item do primeiro tópico. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história. Temos muitos, D.L. Moody, temos John Wesley, mas o nosso modelo básico missionário não são os homens que fizeram história, nem os projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Temos muitas pessoas hoje fazendo belíssimos trabalhos, mas não é esse o modelo que nós temos para seguir de fato. Certamente, diz a nossa revista, que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Nós temos aí 2 versículos e eu trouxe até mais um para você entender o que o nosso comentarista quer dizer. O primeiro versículo diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? O Senhor estava à procura de Adão. É o que esse texto diz. Ora, Deus não é onipresente, pastor Daniel, mas essa expressão, onde estás, é Deus dizendo assim, eu vou em busca do homem, eu vou buscar o homem, eu vou resgatar o homem, eu vou trazer o homem de volta. Isso é, eu vou trabalhar para que o homem tenha de volta a comunhão comigo. Isaías 55:4 diz assim, eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos, não apenas de uma nação, mas dos povos. E eu acrescento Ezequiel capítulo 22, versículo 30, algo interessante. Poderíamos apenas citar a primeira parte do versículo, mas eu deixei todo o versículo para você ler comigo. E busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus continua buscando na terra homens para serem usados, para que outros homens sejam alcançados. Então, o Pai das missões é o Senhor nosso Deus. A referência de missões, e principalmente transculturais, é o nosso Deus. Isso o livro de Gênesis já nos mostra e passagens também correlatas do Antigo Testamento. Segundo tópico da nossa lição, amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Primeiro item, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. Deus não sente amor, ele é o próprio amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com os homens. Deuteronômio 33, versículo 3, um versículo muito lindo que fala que ele ama os povos. Deus ama a criatura. Deus ama o mundo. Isso nós vamos ver também no Novo Testamento, daqui a pouquinho. Vamos ver João 3,16 como um versículo que atesta o amor de Deus pela humanidade. Mas vamos olhar aqui primeiro no Antigo Testamento. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel.
e em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças. Isso é bonito, meus amados irmãos. Nós, quando programamos um encontro de casais, nós sempre temos aquele momento de renovação da aliança, ou seja, vamos repactuar, vamos fazer novamente um pacto. Assim, Deus, durante todo o Antigo Testamento, ele foi renovando as suas alianças com o seu povo, renovando o seu compromisso com o seu povo. Então, o relacionamento de Deus com o seu povo é de um amor tão profundo que ele foi renovando as alianças. Fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Davi, fez aliança com o povo no deserto. O que isso demonstra? O profundo amor de Deus pelo seu povo. Diz mais a nossa revista, num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Vamos falar então agora de redenção. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um resgate ou pagamento de um preço por um redentor. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, porque o Senhor Jesus pagou o preço da nossa redenção, como diz o apóstolo Paulo em suas epístolas. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos, diz a nossa revista. Primeiro, resgate para a libertação de um escravo. Segundo, letra B, recuperação de um campo. Terceiro, resgate de um macho primogênito. Quarto e último, resgate de alguém que seria condenado à morte. Ou seja, a ideia de resgatar, a ideia de comprar novamente, de pagar um preço para ter de volta algo que se perdeu, isto era já conhecido do povo de Deus. O povo, então, não tinha dificuldade de entender o que era a redenção. Além disso, diz a nossa revista, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal. Olha o livramento, olha o resgate representado neste versículo. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da escravidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com um braço estendido, ou seja, eu vou livrar vocês, eu vou tirar vocês do perigo, eu vou livrar vocês da morte, eu vou pagar o preço, eu vou me esforçar para que isso aconteça. Jesus Cristo, ele renunciou o seu trono de glória para poder vir a este mundo e se entregar pela humanidade. Mas diz a Bíblia que após cumprir a sua missão aqui na terra, ele foi novamente entronizado. Diz a Bíblia em Filipenses no capítulo 2, eu posso ler para você esse texto, diz Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Olha o que aconteceu. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que aconteceu? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre
todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está a forma como o Senhor trabalhou para resgatar o homem do seu pecado e trazê-lo para a sua presença novamente. Continuemos. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Como lemos aqui, esse texto fala da renúncia da sua glória para poder pagar o preço da nossa redenção, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. Em vários textos sagrados, nós podemos encontrar versículos que falam da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar que a revista cita para nós a carta aos Hebreus no capítulo 9, versículo 25 a 28, e ler esse texto juntamente com você. Se você tiver a sua Bíblia aí, acompanhe, por favor, ou então ouça-nos neste momento. Hebreus capítulo 9, versículo 25 a 28, diz assim: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo após disso juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que maravilha! Somos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Continuemos. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. Porque nós ainda estamos neste mundo, irmãos, e podemos tropeçar, podemos cair. Devemos então conservar a nossa vida em santificação para que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo o nosso corpo seja glorificado e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Em resumo, nós precisamos continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e dizer para as pessoas de todo o mundo que o Senhor os ama e deseja resgatá-los, que o preço da redenção já foi pago na cruz do Calvário, mas assim como lá no Egito era necessário não somente matar o cordeiro, mas também se apropriar daquele sangue e assim a casa estaria protegida com o sangue do cordeiro em suas portas, assim também cada lar, cada pessoa precisa crer no Senhor Jesus Cristo para que seja salvo, como disse Paulo ao carcereiro quando lhe perguntou: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Agora me lembro do texto que está em Romanos no capítulo 10. Ora, é necessário crer? Sim, mas precisamos atentar para o seguinte: Romanos capítulo 10 diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ora, pastor Daniel, por que o senhor está lendo esse versículo? Porque nós temos a responsabilidade de pregar. Como vão crer as pessoas se não ouvirem? Mas como vão ouvir se não há quem pregue?
Mas como vão pregar se ninguém enviar? Precisamos então, como Igreja do Senhor, continuar enviando missionários por todo o mundo. E assim as pessoas crerão na mensagem do Evangelho e serão salvas e resgatadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico da lição: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro item do terceiro tópico: um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. É o que temos visto durante toda esta lição. Nós temos aí 3 eventos que são citados: a queda do homem, que não atingiu apenas Adão e a sua esposa Eva, mas que atingiu a toda a humanidade. Nós temos o dilúvio, que também foi um castigo divino para toda a humanidade naquele momento. O dilúvio foi de fato global. E nós temos por último a eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel. Ora, por que o comentarista cita esses 3 textos? Vamos então ler e vamos entender. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Ou seja, o homem falhou no Éden. E também depois do tempo de Noé, a malignidade cresceu muito na face da terra e Deus determinou destruir a todos, salvando apenas a família de Noé. Depois nós temos o que? Mais uma vez os homens se reunindo, não querendo se separar, construindo a Torre de Babel. E Deus então, ele decreta o seu juízo, confundindo as línguas, e os homens então se espalham por toda a terra. Ora, nós temos, portanto, as falhas do homem e o juízo de Deus decretado sobre a humanidade, mas com promessa de resgate. Assim, diz a nossa revista, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. Nós temos aqui 2 das 3 promessas finais que foram apresentadas para você naquela tela especial que nós trouxemos. Quais são? Abençoarei os que te abençoarem, a bênção do Senhor virá sobre os que abençoarem Abraão e a sua família, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus, apesar das falhas do homem, apesar do pecado do homem, ele estabeleceu um meio de resgatar o homem. Por isso esse item tem o tópico um Deus missionário, um Deus que vai em busca daqueles que estão perdidos. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque muitos ficaram sem entender as atitudes de Jesus, que entrava na casa de pecadores, que conversava com pecadores, que dava atenção a mulheres pecadoras. A Bíblia registra o seguinte em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar e livrar e resgatar. Podemos entender assim: o homem estava perdido, sim, completamente perdido, mas Deus, com sua graça e misericórdia, foi em busca do homem e resgatou eu e você, e nós aqui estamos servindo a Ele para a glória do seu nome. Amém? Vamos continuar. A escolha de Israel e sua missão é o segundo item do terceiro tópico. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Este era o plano divino. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. E eu trouxe para você um texto que não está na lição, mas é importante analisar esse texto porque ele comprova exatamente o que o comentarista fala. Diz assim, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre
todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o plano de Deus era fazer de Israel um reino sacerdotal e um povo santo. Um povo santo. Você pode ler também, meu querido professor, o que está em Isaías capítulo 5, versículo 1 a 4. Não está na nossa revista. Eu acho importantíssimo esse texto citado em Isaías, porque ele mostra o desejo de Deus de fazer com que o seu povo fosse um povo frutífero, abençoado. Isaías capítulo 5, versículo 1 a 4 diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Ou seja, foi Deus quem errou? O erro foi do Senhor? Não. O povo se desviou do propósito divino e, ao invés de dar uvas boas, as uvas foram amargas. O povo se envolveu com a idolatria, com outros povos, e perdeu então a referência, e assim Deus levantou um outro povo. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17, versículo 8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Apenas tomemos cuidado com essa afirmação, porque Deus há de resgatar Israel. Ao lermos Romanos capítulo 11, nós vemos que Deus há de resgatar o seu povo. Nesse momento, os representantes de Deus na terra é a igreja do Senhor, porque Israel falhou, mas Deus há de restaurar o seu povo, porque ele tem alianças com Israel que foram condicionais, mas também alianças incondicionais para que os seus propósitos não fossem frustrados. Deus não deixou o seu plano na mão do homem, meus amados irmãos. Deus tem o domínio e o controle de tudo e de todos. Ele é soberano. Continuando, por isso Israel, reino do norte, foi levado para o exílio na Assíria. Não temos registro do retorno do reino do norte para a sua terra, mas o reino do sul, Judá, que foi levado para a Babilônia, retornou sim, e ali Israel continuou a sua vida na terra, ainda que em condições bem tímidas. O povo retornou, reconstruiu o altar, o templo, e assim durante um bom tempo esteve ali na nação, até que novamente foi disperso no ano 70 e depois retornou à terra em 1948 e lá está como uma grande nação. Então, o plano de Deus para com Israel há de se cumprir, e uma das profecias do Antigo Testamento, que é muito mal interpretada, já começou a se cumprir de forma bem nítida, que é o vale de ossos secos. Israel se tornou um vale de ossos secos, mas Deus, no tempo certo, já resgatou Israel à sua terra, e agora é uma potência mundial, mas ainda resta o cumprimento de outras promessas que estão no Antigo Testamento e que terão o seu fiel cumprimento na nação de Israel, e nós cremos que muito em breve isto vai acontecer. A escolha da igreja. Último item do último tópico. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar
todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Sabe quem são esses filhos? A Igreja de Deus, eu e você. A igreja herdou uma incumbência que é divina. Sendo chamada a participar com Deus, nós cooperamos com Deus nesse trabalho de alcançar os povos. Continuando, chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Eu e você precisamos agora assumir esta responsabilidade de pregar aos povos e mostrar a vontade de Deus às nações e pregar a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos à nossa conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula, que impulsiona a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, não. Por isso, Ele conta conosco, comigo e com você, meu querido irmão, que me ouve neste momento, pois é a sua vontade aí em letra maiúscula mesmo, sua vontade, que todos os homens se salvem. Isso é o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, um texto bem conhecido, e eu posso ler para você esse texto. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então, concluímos a nossa lição e convidamos você para a terceira lição do quarto trimestre. Não perca a terceira lição do quarto trimestre, na qual trataremos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Eu espero você aqui, que Deus possa te abençoar e que no próximo domingo tenhamos uma ótima aula. Estude, se prepare, anote, leve conteúdo, meu caro professor. Você que é aluno, leve subsídio também para ajudar o seu professor. E assim vamos continuar aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra, e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.